você como entender a Bíblia. É o tema que nós vamos ver hoje. Você tem dificuldade de compreender a Bíblia, a palavra de Deus? Quando você abre a Bíblia, você lê, parece que aquele assunto não tem nada a ver com você, parece assim ser um assunto estranho. Você tem esse tipo de dificuldade? Então hoje nós vamos ver alguns pontos importantes para a gente poder compreender a Bíblia Sagrada. Então, para entendermos a Bíblia, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a Bíblia ela é um livro diferente. É um livro diferente de todos os outros livros que você já leu. E para compreendermos a Bíblia, a gente não pode estudar ela, ler ela, a Bíblia, a palavra de Deus, de qualquer jeito, de qualquer forma, como se estivesse lendo um livro qualquer. Ora, se a Bíblia é um livro diferente, então esse livro também precisa ser estudado de uma forma diferente. Mas como assim? Qual seria essa diferença? A primeira coisa é que a Bíblia ela precisa ser estudada com espírito de oração. Você deve buscar a Deus, você deve pedir o auxílio de Deus, a iluminação do Espírito Santo, porque a Bíblia ela foi escrita sob a inspiração do Espírito Santo. Homens santos falaram movidos da parte de Deus, e o Espírito Santo esteve ali guiando estes homens. Estes homens não escreveram o que eles queriam escrever, a própria vontade deles ali, eles não colocaram, mas eles escreveram aquilo que o Espírito Santo ia ditando para eles. Então, a Bíblia precisa ser estudada com oração. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo ele diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, as coisas de Deus, o homem natural, o homem carnal, o homem que vive aí fazendo a vontade da carne, o homem que não está nem aí para as coisas de Deus, o homem que não tem temor, não tem reverência para com Deus, ele é incapaz, não tem como ele entender a palavra de Deus, não tem como ele entender a Bíblia. Então, ele precisa ser um homem espiritual. Ele deve buscar o Espírito, ele deve orar, ele precisa andar com Deus, ele necessita andar com Deus, se ele quer entender a palavra de Deus. Então não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito que a gente vai entender. Outra coisa é que a gente precisa comparar os textos, não é pegar, eu fico observando, algumas pessoas pegam alguns versos, alguns pontos isolados da Bíblia, abre a Bíblia, acha um versículo isolado, lê, e aí quer estabelecer uma doutrina em cima de um ponto isolado. Não é dessa forma. A gente não deve fazer desse jeito. Porque a Bíblia diz aqui em Isaías, capítulo 28, versículo 10, diz assim: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente precisa fazer o quê? Comparar os textos, os versos. Você achou um verso aqui em um determinado livro que fala a respeito de um assunto, você vai folheando a Bíblia, abre em outro livro que fala a respeito do mesmo assunto, e ali a sua mente ela vai clareando, você vai entendendo. Então a gente precisa comparar os textos da Bíblia. Não é formar uma doutrina em cima de apenas um único verso, um ponto isolado. Não deve ser estudado dessa forma. Salomão, em Eclesiastes, capítulo 7, verso 27, olha só como ele fazia. Ele diz assim, Eclesiastes, capítulo 7, verso 27. Vede aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Então ele conferia uma coisa com a outra.
Então, isso é importante na compreensão das Escrituras, você conferir os textos. Está conferindo. Achou aqui uma passagem, um texto que fala a respeito de um assunto, você vai procurar em um outro livro aquele mesmo assunto e aquilo vai facilitando o seu entendimento. É importante também a gente ver o contexto do assunto. O que estava se passando ali? Por exemplo, quem escreveu determinado assunto? Quem escreveu? Para quem ele escreveu? Quando ele escreveu? Sob que circunstâncias ele escreveu tal assunto? Então, são perguntas que a gente precisa fazer para poder entender. Por quê? Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá na igreja de Corinto estava havendo ali alguns problemas que era ali da própria igreja de Corinto, e Paulo escreveu alguns conselhos específicos para aquela igreja. Então, a gente tem que levar em conta todo esse contexto, a cultura da época, o que estava acontecendo na época, o que estava se passando ali. Tudo isso a gente precisa levar em conta, levar em consideração. Então, essas são algumas dicas, né, a gente pode dizer assim, que a gente precisa considerar se realmente a gente tem esse interesse, esse desejo de entender a Bíblia. Então a gente fica por aqui. Em um próximo vídeo a gente vai continuar falando a respeito desse assunto. Deixe aí o seu comentário a respeito desse assunto. Se você tem dificuldade ao estudar a Bíblia, qual é a sua maior dificuldade? Quais os livros você tem assim uma maior dificuldade de entender? Compartilhe os nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Tchau, nos vemos no próximo vídeo.